Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo e neste vídeo de hoje eu quero trazer para compartilhar com vocês a respeito de questões que às vezes a gente tem e que geram dúvidas nos nossos corações, se tais questões, tais atos que nós praticamos, se é pecado ou não. Porque às vezes a gente não tem uma clareza, às vezes a gente não encontra na Bíblia bem claro em relação a ser pecado ou não. Embora a Bíblia não seja clara em relação a tais questões, mas ela deixa para nós alguns direcionamentos, ela nos deixa algumas orientações em relação a tais assuntos. Então, se a gente tem dúvidas em relação a estes assuntos, a estas questões, a gente deve, antes de praticá-los, a gente deve buscar algumas orientações na palavra de Deus. Uma das orientações que a gente deve levar em consideração é se vai contra a doutrina, se vai contra a doutrina do lugar onde a gente congrega e se desrespeita aos líderes. Então, isso não agrada a Deus. Se a gente congrega em um determinado local e aquela doutrina que é dada ali, a gente não concorda com ela, e aí a gente tem um discernimento de que praticar aquilo ali não é errado, praticar aquilo ali não desagrada a Deus, mas a gente vai contra a liderança, a gente vai contra o que está acima de nós, com a liderança que está responsável por nós, nos orientar, nos ensinar a palavra. E aí, o que acontece? Quando a gente desobedece à liderança, aí a gente está desagradando a Deus. Existem N denominações, existem N lugares para que a gente possa congregar, e com certeza a gente vai se adaptar em algum lugar sem desrespeitar a doutrina local, sem desrespeitar a liderança que é sobre nós imposta. Então, quando a gente não concordar com algum tipo de doutrina, algum tipo de costume, a gente tem que procurar um lugar onde a gente se adequa, um lugar onde a gente acha que aquilo que é imposto sobre nós, a gente consegue cumprir, a gente consegue respeitar. E eu quero ler o que está em Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então a gente tem que respeitar a liderança, a gente tem que acatar as doutrinas que são colocadas ali. Caso a gente não concorde, a gente sai, a gente vai procurar um lugar onde a gente vai se adaptar. Mas se a gente desrespeitar a liderança, a gente vai estar indo contra a palavra de Deus. E os líderes que fazem coisas que não estão pautadas na Bíblia, o compromisso deles é com Deus. Então, o nosso compromisso é com Deus em obedecer às autoridades, às lideranças, e eles, o compromisso deles com Deus, que o compromisso deles é de cuidar da vida das pessoas que estão ali, das pessoas que estão sob a direção deles, sob a liderança deles. Então, eles têm que cuidar com alegria e não com peso, não com pessoas rebeldes, não com pessoas desobedientes e teimosas, mas tem que lidar com pessoas que são, que acatam aquilo que é imposta para elas. Outra coisa que a gente deve também pensar, se aquilo que a gente vai fazer faz com que o nosso irmão caia em pecado, mesmo que a gente entenda que aquilo ali não é pecado, mesmo que a gente tenha o hábito de praticar aquilo ali e tem paz em praticar, mas se o irmão vê aquilo que a gente está praticando e aquilo tirar a paz dele e aquilo levar ele a pecar, a gente deve abrir mão. Por amor, a gente deve deixar de fazer para que o outro não venha cair em pecado. Em 1 Coríntios 10:32 diz o seguinte: não se tornem motivo de tropeço nem para os judeus,
nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Então, a gente não deve agir como tropeço para o outro. A gente não deve praticar coisas que vai estar levando o outro a tropeçar, a olhar para a nossa vida e ver que aquilo que a gente está fazendo vai levá-lo a pecar. Então, a gente, como eu disse, por amor ao outro, a gente deve abrir mão dessas coisas para não levá-lo a cair em pecado. Se aquilo que a gente faz também é desonrar o nosso pai e a nossa mãe, isso também é errado. Porque os nossos pais, eles querem o melhor para nós, eles exigem de nós aquilo que eles aprenderam que é correto. Então, se a gente faz algo que vai desonrá-los, a gente vai estar cometendo pecado, porque nos 10 mandamentos fala para honrar pai e mãe. Então, a gente tem que honrá-los, a gente tem que obedecê-los, mesmo que a gente já está adulto, mesmo que a gente já está cuidando da nossa própria vida, mas a gente tem que honrá-los. E em Provérbios 20:20 diz: se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz da sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Em Êxodo 20:12 fala: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então, honrar pai e mãe vai nos dar uma vida longa, vai nos permitir que a gente viva uma vida em paz, uma vida de honrar pai e mãe, é uma vida muito linda, porque mesmo adultos, como eu disse, mesmo já sendo dono do nosso nariz, se a gente honrar o pai e a mãe, a gente vai estar agradando a Deus. Se relacionar com Deus. A gente tem que relacionar com Deus para a gente ter direcionamento, porque quando a gente relaciona com o Senhor, a gente vai aprendendo a palavra, a gente vai tendo discernimento, a gente vai tendo clareza das coisas do Senhor, a nossa mente vai se abrindo, a gente vai a cada dia mais absorvendo a palavra e ela vai chegando de encontro aos nossos corações. E um texto, não vou ler este texto porque ele é muito longo, mas é o capítulo 14 de Romanos. E ele fala muito a respeito do que a gente faz e que o outro faz, e que aquilo que a gente faz aos nossos olhos pode parecer correto e aos olhos dos outros não, mas isso não implica em que a gente vai julgar o que o outro está fazendo errado. Isso também não vai fazer com que a gente faça coisas que aos olhos do outro é errado e a gente faz como certo, mas prejudica o outro. Então, leiam Romanos 14 para vocês terem entendimento dessa palavra, para vocês terem entendimento do que está escrito aqui. E é bem claro quando Paulo escreveu essas palavras, escreveu este texto aqui para os romanos. Então, se a gente tem dúvida de algo que é errado, é melhor a gente não fazer. Porque quando a gente faz algo com dúvida, com insegurança, a gente pode estar cometendo erros. Então é melhor a gente deixar de fazer quando a gente tem dúvidas do que fazer na dúvida e ser errado. É melhor deixar de fazer e ser certo do que fazer e ser errado. Então a gente tem que lembrar também, ter em mente que tem coisas que é específica para nós, que o Espírito Santo vai falar diretamente para mim ou para você em relação a determinado assunto, mas isso não significa que isso é errado para todo mundo, porque às vezes o Espírito Santo ele vai exigir algumas coisas em particular para mim, ou às vezes ele vai exigir alguma coisa em particular para você, mas isso não quer dizer que se eu fizer vai estar sendo errado, ou se você fizer, vai estar sendo errado. Então a gente tem que procurar a cada dia mais, ter discernimento da palavra de Deus, a gente tem que buscar a cada dia mais pedir revelação do Espírito Santo para que Ele direcione as nossas vidas, para que a gente faça somente aquilo que agrada o coração de Deus, para que a gente faça somente aquilo que vai abençoar a vida do nosso irmão, que a gente não venha ser pedra de tropeço para o outro, que a gente não venha cooperar para que o outro caia em pecado. Eu espero que este vídeo, que ele venha contribuir
para o bem de quem estiver assistindo, que ele venha acrescentar, que ele venha trazer clareza. Como eu disse a vocês, não deixem de ler Romanos 14, não deixem de ler este texto, que ele é tão esclarecedor, que ele é tão democrático. Quando a gente lê, a gente percebe nele essa democracia, esse jeito que Paulo escreveu de que a gente não deve julgar o próximo, que aquilo que o outro faz que a gente deve respeitar, que aquilo que o outro faz que não ofende a santidade de Deus, que a gente não deve estar julgando, que a gente não deve estar colocando o outro como errado, mas respeitar o próximo, amar o próximo. E quando a gente tem o amor de Deus nos nossos corações, a gente consegue respeitar o próximo, a gente consegue conviver com as diferenças. Então, são estes textos que eu tenho para compartilhar com vocês hoje, este vídeo que eu tenho para trazer para vocês hoje. E eu peço para você compartilhar com outras pessoas, peço também para você curtir este vídeo, se inscrever neste canal e ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.